Hare Krishna, muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham aqui pelo Instagram da ISKCON Rio, quem está presencialmente aqui conosco, quem vai assistir depois, posteriormente, essa live. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ajeitar um pouco aqui. E o nosso primeiro a chegar foi o Daniel, Hare Krishna Daniel José, está aqui com a gente, lá do nosso grupo do Lapidar. Lorena também está entrando por aqui e mais uma turma vai chegar por aí. Então, dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavad Gita, hoje nós iremos ler o verso de número 15 do capítulo 2. Estamos aqui no comecinho ainda da Bhagavad Gita, capítulo 2, que é intitulado Resumo do Conteúdo da Gita. Então, quem quiser conhecer a Bhagavad Gita tem que realmente entender completamente esse capítulo de número 2, porque é um capítulo que vai definir toda a estrutura da Bhagavad Gita. Cada parte do capítulo 2 fala de uma parte dos outros capítulos. Então é isso, o pessoal está mandando um Hare Krishna aqui, a Lorena mandou um Hare Krishna. Temos a Camila também, Camila Leonardo, a Beatriz Sodré, Tef Weber também está por aqui. Sejam todas bem-vindas. Haribo. Então, o Bhakta Adriano também entrou aqui, nosso querido amigo. O verso 15 diz o seguinte, eu acho que eu vou ler 2 versos hoje, porque o verso 16 é muito legal. Então, vou pegar aqui o verso 16 para ler também. E o verso 15 ele é curtinho. O verso 15 diz o seguinte: Yam hina vyatayam tite etem purusham purushar shabha samaduka sukham dhiram somrita tvaye kalpate. Yam, a pessoa para quem ri, de certo, na nunca, vyatayanti, são penosas, et, todas essas coisas, purusham, para uma pessoa, purusha rishabha, ó melhor entre os homens, sama, inalterada, dukkha, em aflição, sukha, e felicidade, dhiram, paciente, saha, ela, amritatvaya, para a liberação, kalpate é considerada qualificada. Então a tradução dada por Srila Prabhupada diz o seguinte: ó melhor entre os homens, Arjuna, quem não se deixa perturbar pela felicidade ou aflição e permanece estável em ambas as circunstâncias, de certo está qualificado para obter liberação. Repita, por favor. Ó melhor entre os homens, Arjuna, quem não se deixa perturbar, pela felicidade ou aflição, e permanece estável, em ambas as circunstâncias, de certo está qualificado, para obter a liberação. Então, antes de continuar, aqui nós temos um termo que é muito recorrente, tanto na Bhagavad Gita quanto no Srimad Bhagavatam, que é essa dupla. A gente sempre encontra Sukha Dukkha. Tem vários versos que vai falar sobre Sukha Dukkha, que é a diferença, os diferentes estágios de aflição e de felicidade, ou de prazer. Então, significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, qualquer um que permaneça firme em sua determinação de chegar à fase de compreensão espiritual, avança e consiga ter a mesma tolerância às investidas da aflição e da felicidade, na certa é qualificado para a libertação. Então, antes de continuar lendo, lembrei que hoje de manhã, na nossa leitura do Srimad Bhagavatam, que não é transmitida, mas eu acho que a gente deveria começar a transmitir a leitura do Srimad Bhagavatam. Inclusive, quem estiver aí online, de manhã a gente tem nosso programa do Mangalarati, e depois a gente tem a nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Se vocês quiserem que a gente transmita, manda aí uma mensagem aí, que aí a gente transmite, para depois ficar gravado e vocês poderão assistir e conhecer melhor o Srimad Bhagavatam. Comentem aí, galera. Hoje de manhã a gente estava falando justamente sobre isso, sobre equanimidade.
e tem assim, quando a gente entra no movimento Hare Krishna, acontece uma coisa engraçada, que a gente começa a conhecer várias escalas, assim, como é que a gente pode chamar? Várias listas, isso. É engraçado que tem várias listas quando a gente vira Hare Krishna, né? São 3 modos da natureza material, são 4 princípios, são 4... como é que se diz? A alma, ela tem 4 tipos de imperfeições, existem 9 processos de Bhakti Yoga, 9 estágios de Bhakti Yoga, 3 modos da natureza, acho que já falei. Então tem vários tipos de listas. Você faz aquela janela aí, por favor, que fica mó barulhão do ônibus. Então a gente tem vários tipos de listas, e existem 6 características do processo de Bhakti Yoga. Então, assim, não, essa daí pode deixar, obrigado, senão fica quente. Então, para quem está chegando, ou mesmo para quem já está há um tempo no movimento Hare Krishna, é sempre importante memorizar. Não digo decorar, porque decorar é meio aquele negócio de escola, né? Vamos decorar a tabuada, 8 vezes 6, e fica aquela coisa meio mecânica. A ideia não é decorar de forma mecânica, é a gente realmente compreender. Precisa decorar também, mas eu acho que a palavra mais legal é memorizar. Então, sempre que vocês verem uma lista dessas, 3 modos da natureza material, tentar entender legal o que significa. Isso, aprender, a Lorena colocou aqui. Então, é aprender mesmo, memorizar, refletir, meditar, e não só pegar de uma forma mecânica. Então, hoje de manhã, a gente estava falando de uma dessas listas, que é a lista dos 9 degraus para Bhakti Yoga. Quem conhece Led Zeppelin tem aquela música chamada Stairway to Heaven, que é a escadaria para o paraíso. Então, a escadaria para o paraíso tem 9 degraus. Até começa, né? There's a lady who sure everything, tudo que brilha é ouro, is gold, né? Então, tudo que ela acha, tudo que ela vê é ouro, né? Então, ela tenta seguir essa escadaria para o paraíso. Então, essa escadaria tem 9 estágios, e hoje de manhã a gente falou até o 4º, mas agora a gente vai falar até o 5º, porque o 5º fala justamente sobre esse primeiro ponto. Qualquer um que permaneça firme em sua determinação de chegar à fase de compreensão espiritual avançada e consiga ter a mesma tolerância às investidas da aflição e da felicidade, na certa é qualificado para a liberação. Então é o seguinte, como a gente falou hoje de manhã, o primeiro ponto para a gente investir em algo, imagina, a gente está sempre investindo em alguma coisa, ou nosso tempo, ou nosso dinheiro, ou nossa mente, os nossos pensamentos, a gente está sempre investindo em algo, e a gente está investindo não por acaso, a gente investe em coisas que a gente acha que vai trazer algum tipo de retorno, certo? Então temos aqui o Bhakta Odd, que ele está investindo agora na experiência de um treinamento, de uma fase da vida, que espero que dure muito tempo, de morar em um templo. Então ele está investindo. Mas por que ele está investindo? Porque ele tem a ideia de que isso vai trazer algum benefício, certo? Então todo mundo está investindo em algo na sua vida. Eu vou investir numa carreira profissional porque eu acho que vai me trazer um certo resultado. Eu vou investir num relacionamento amoroso porque eu acho que vai me trazer um resultado. Então a gente está sempre investindo em coisas que a gente acredita que vai trazer um resultado. E isso nós podemos chamar de fé. Por que fé? Diferente da nossa compreensão de fé ocidental, aquela coisa cristã, fé a gente pode entender como aquilo que a gente acha que vai nos trazer algum benefício, algum tipo de felicidade, teremos uma vida melhor. Então a gente tem fé que aquilo vai nos fazer bem. E a fé, ela tem essa característica que a gente não sabe se aquilo realmente vai nos fazer bem. Como, por exemplo, uma pessoa que está fazendo medicina numa faculdade, ela não é médica, ela está fazendo medicina e ela acredita que a medicina vai trazer benefícios para a humanidade, que ela vai ajudar as pessoas, que vai trazer um retorno financeiro, vai trazer... Até algumas pessoas pensam no status social, etc. Então, a fé ela é embasada em algo que a gente acredita, mas que a gente ainda não sabe se realmente vai dar certo. Aí tem um ponto. Uma pessoa que quer fazer medicina, ela vai ver pessoas que já são médicas, e ela vai
usar essas pessoas como exemplo para poder embasar a sua fé, ok? Então a fé basicamente é isso. Então a pessoa que tem fé, ela vai correr atrás daquilo que ela acredita. Então ela vai começar a se associar, como a gente fala tecnicamente, vai se associar com outras pessoas que estão praticando aquilo que ela tem fé, seja em questões religiosas ou não. A pessoa que acredita que a medicina vai trazer um benefício vai fazer faculdade de medicina. A pessoa que acredita que um relacionamento vai fazê-la feliz, ela vai atrás daquele homem, atrás daquela mulher, atrás de um companheiro, de uma companheira. A pessoa que, enfim, né? Podemos falar, eu acho que uma viagem vai me fazer feliz, então a pessoa vai conseguir recursos para fazer a viagem. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se unir a pessoas que estão fazendo aquilo. Esse é o segundo estágio, né? O primeiro estágio é fé, o segundo estágio, agora já usando termos técnicos, se chama sadhusanga. Então, a pessoa que está escalando o caminho, o processo de Bhakti Yoga, ela precisa se relacionar com pessoas que estejam praticando Bhakti Yoga. Por quê? Porque senão ela não vai conseguir receber o treinamento de como ser um devoto. Assim como uma pessoa que quer fazer medicina não vai ser médica se ela não cursar o curso, se ela não fizer o curso de medicina. Ela pode ler todos os livros, ela pode pesquisar todos os vídeos na internet, mas se ela quiser fazer uma cirurgia, não tiver o diploma, não tiver um histórico, ela com certeza não vai ser aceita num hospital. Tem até um caso engraçado de um rapaz que ele fingia ser advogado e ele, curiosamente, defendeu várias pessoas no tribunal e, mais curiosamente ainda, ele ganhou todos os processos. Ele ganhou todos os processos, mas pegaram ele, descobriram que ele era um farsante e prenderam, então ele está preso. Mas imagina, é estranho, ele ganhou todos os processos. Então, por que ele por que prenderam? Porque ele não tinha um diploma. Então, ele não participou do momento de treinamento apropriado para poder ser advogado. Então, por mais que você dê resultados, não importa. Então, quando a gente começa a andar com a turma, tem aquela frase bem famosa, diga-me com quem andas e eu direi quem és. Então, isso se dá nessa lista. Se a gente quer começar a beber bebidas alcoólicas, quer usar drogas, é só andar com as pessoas que estão nesse âmbito, com certeza a gente vai fazer isso. Se a gente quiser ser uma pessoa mais inteligente, mais erudita, é só andar com pessoas eruditas. Então, se nós andamos com sadhusanga, se a gente anda com os sadhus, sangha significa estar junto e sadhus significam os devotos. Então, se nós estamos juntos com os devotos, por osmose a gente vai acabar se tornando devoto também. Aí a gente chega no quarto estágio. Primeiro é fé, segundo sadhusanga, a gente vai chegar no terceiro, que é fazer aquilo que eles estão fazendo, que é o estágio de bhajana kriya. Kriya vem da mesma raiz vem da raiz kri, que também origina a palavra karma. Então, tudo que tem esse kri, ele significa ação. Então, quando a gente anda com uma turma, a gente vai agir igual aquela turma. Então, bhajana kriya significa serviço devocional mesmo, assim, digamos, mais na prática mesmo, no dia a dia. Então, a gente vai começar a praticar serviço devocional, só que no estágio preliminar, é claro. Aí, o que acontece quando a gente pratica serviço devocional? A gente começa a se purificar. Só que essa purificação é o nosso quarto estágio, que é o estágio de anartha nivriti. Anartha, a gente sabe que significa maus hábitos. Vamos traduzir anartha como os maus hábitos, ou aquilo que é indesejado. E nivriti, tudo que começa com ni, está relacionado com livramento. Então, a gente vai se livrar, a gente vai deixar de lado os nossos maus hábitos, certo? Então, o quarto estágio é anartha nivriti, ok? Fé, Shraddha, associação, sadhusanga, serviço, bhajana kriya, e o quarto é anartha nivriti. A gente vai começar a se purificar. Só dar mais um alô aqui para a galera que está chegando. Deixa eu ver quem é que está por aqui. Temos a Jaque, chegou por aqui também. Temos Leandro Montenegro. Muito boa noite. Então, eu estou falando tudo isso
Ah tá, só para finalizar, antes de ir para o quinto, que é onde a gente quer chegar, o quarto estágio, chamado de Anartha Nivriti, ele é muito problemático. Para os cristãos eles têm também esse conceito de Anartha Nivriti, obviamente é diferente, um pouco diferente, mas o conceito é o mesmo. Os cristãos eles chamam de, eu não lembro direito, mas é como algo parecido com a longa noite escura ou a longa noite negra. Por quê? Isso, como é? A noite escura da alma, exatamente. Que é o momento onde a gente vai começar a se purificar. E o que acontece quando a gente está se purificando? O que existe de ruim vai começar a aparecer. Então, até o momento, eu sou uma pessoa legal, sou uma pessoa carismática, eu tenho muitos amigos. Só que quando a gente começa a se purificar, praticando o serviço devocional, a gente vai começar a puxar lá de dentro o que existe de ruim dentro de nós. Só que o problema é que a gente vai ver essas coisas ruins não na gente. Depois de um certo tempo a gente vai começar a perceber que isso está na gente, mas a gente vai começar a achar que isso é do outro. Esse que é o problema. Aí que muitas pessoas desistem da vida espiritual. Não estou falando de Hare Krishna, nada não. Estou falando de todas as religiões. E é esse momento que a gente percebe que as pessoas olham e ficam... talvez não seja por aí, talvez tenha um outro caminho, tudo mais. Mas por quê? Porque ela começa a ver muitos defeitos nos outros, mas que na verdade estão com ela. Então, eu falei isso justamente por conta desse ponto aqui, ó. Vocês lembram que eu falei sobre esse termo, que é muito recorrente, tanto na Bhagavad Gita quanto no Srimad Bhagavatam? Se chama Sukha Dukkha. Lembrem, olha só, a Lorena falou aqui que no Espiritismo é chamado de reforma íntima. Legal, então a noite escura da alma, reforma íntima, Anartha Nivriti, então isso está em todos os lugares. E o que acontece? Quando a gente está com a Anartha Nivriti, a gente está se purificando, acontece isso, Sukha Dukkha. Sempre lembrem desse termo, que é felicidade e aflição, ou seja, é a dualidade. Então quando a gente está no campo de Anartha Nivriti, a gente começa a ficar num estágio muito dual. Ora a gente está afligido pelo calor, ora está afligido pelo frio, ora está de noite, está escuro, eu gosto dessa pessoa, não gosto da outra. Então sempre essa questão de dualidade, certo? E por que isso acontece? Porque assim, teoricamente deveria ser o contrário, né? Quanto mais a gente vai avançando, mais a gente vai tendo paz. Só que imagina, eu usei o exemplo da medicina, uma pessoa que está fazendo medicina, ela vai estudar, vai pegar muitas matérias, o professor vai explicar muito, só que como é que vai saber se a pessoa realmente está aprendendo? Através das provas, exatamente. Então, sem provas, sem testes, como é que a gente vai saber que a gente está avançando? Igual no começo, quem foi que colocou aqui o termo aprender? A Lorena também botou aqui que o melhor termo para essas listas que eu falei é que a gente tem que aprender e não decorar de uma forma mecânica. Por quê? Porque se for mecânico, a gente não vai estar necessariamente aprendendo. Então, qual é a ideia? É que a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa meditar, cantar uma Mahamantra, nos associar com os devotos, vir para os programas, só que isso tem que ter um efeito. Se não tiver efeito, sinceramente, não que seja nulo, não que a gente esteja perdendo o nosso tempo, mas não é tão proveitoso quanto deveria. Então a coisa ela tem que ser consciente, por isso que a gente chama consciência de Krishna. Por isso que Prabhupada chamou de consciência de Krishna, porque não é algo automático. Bhakti poderia ser traduzido como amor, mas Prabhupada não traduziu como amor, porque amor pode se tornar algo apenas sentimental. Não, ele traduziu como serviço. Então, uma pessoa que está servindo, ela está provando que ela está amando aquilo que ela tem fé, aquilo que ela acredita. Então, se a gente não estiver servindo, a gente está num campo num campo sentimental, que também é importante a questão sentimental, mas ficar só no sentimentalismo é perigoso. Porque a gente pode cair novamente na dualidade de Sukha Dukkha e ficar sempre nessa questão dual. A gente tem que se elevar além da mente, elevar além somente do sentimentalismo. Eu só fico ali se eu estiver sentindo, se eu estiver
com aquele êxtase. Não, às vezes a gente está triste, a gente está desmotivado, mas vai do mesmo jeito. Eu só vou servir, tipo uma mãe, eu só vou trocar a fralda do meu filho se eu estiver feliz, se ele não estiver gritando, se ele não estiver esperneando. Já trocar a fralda já é uma coisa ruim, né? Então a mãe vai amamentar, vai cuidar do filho, independente se está chovendo, se tá frio, se está calor, ela vai cuidar. Por quê? Porque ela ama, né? Então ela serve. Então Bhakti é serviço. Aí, Prabhupada fala aqui, qualquer um que permaneça firme e em sua determinação de chegar à fase de compreensão espiritual avançada e consiga ter a mesma tolerância às investidas da aflição e da felicidade, na certa é qualificado para libertação. Então, a pessoa que permanece durante o processo de Anartha Nivriti, o processo de purificação, e não abandona o processo, ela é essa pessoa, qualquer um que permaneça firme em sua determinação. Então, a pessoa ela tem que se manter firme na determinação, porque vai ter dificuldades pra caramba. E quanto mais a gente avança, mais dificuldades terão. Eu acho, assim, falando particularmente, que o termômetro para a gente saber se a gente está avançando é que cada vez os desafios ficam maiores. Como, por exemplo, veio um devoto agora chamado Gauranga Das. Ele tem várias responsabilidades dentro do templo, dentro da ISKCON e com a sociedade. Ele é presidente, ele é do corpo governamental, ele é líder de comunicação, várias coisas. Isso indica que ele é avançado, não uma pessoa que não tem nenhum tipo de responsabilidade. Eu só canto minha japa, eu moro na minha casa, não diminuindo. Mas quanto mais avançado a gente mais responsabilidade nós teremos e mais dificuldades vão aparecer. E isso faz com que a gente avance cada vez mais rápido. E se a gente for parar para pensar, todos os santos de todas as linhas religiosas e filosóficas, a vida de todos os grandes santos foi uma vida completamente difícil. A história de Jesus nasceu numa manjedoura. A gente fala bonitinho, uma manjedoura, mas se a gente for ver o que é uma manjedoura, é um local sujo, um local que os animais fazem suas necessidades. Temos vários santos Vaishnavas, Haridas Thakura, que apanhou em 22 mercados, Arjuna, que era um grande príncipe, mas sofreu do começo até o fim da vida. O próprio Krishna, engraçado, a vida de Krishna foi horrível. Ele foi o 8º filho e os 7 ou os 6 anteriores foram assassinados pelo tio. É só história barra pesada, não que a gente vá passar por isso, não que a gente precise passar por isso. Mas, sinceramente, a gente precisa permanecer firme na dualidade de Sukha e Dukkha, ok? Então, o que acontece? A pessoa que permanece firme em sua determinação chega à fase de compreensão espiritual avançada. E quando ela consegue ter a mesma tolerância às investidas da aflição e da felicidade, ou seja, as investidas da mente, na certa é qualificada para liberação. E o que é essa liberação? Existem vários níveis de liberação. E a primeira liberação, eu acho, assim falando, não a primeira, mas uma das primeiras é o 5º estágio da nossa escadaria, do nosso Starway to Heaven. Qual o primeiro? O primeiro degrau? Shraddha, fé. Segunda, quando a gente tem fé, a gente vai fazer o quê? A gente vai procurar as pessoas que têm sadhu sanga, serviço devocional. O terceiro, diga-me com quem andas e eu direi o que tu faz. Então você vai praticar aquilo que as pessoas que você anda, bhajana kriya, bhajana adoração kriya, né? Você vai serviço devocional. O quarto, anartha nivriti. Então, quando você se purifica, e não é assim uma purificação tão avançada não, assim, quando a gente já passa alguns anos praticando o serviço devocional, a gente já chega no quinto estágio, que é Nishta. Nishta significa equilíbrio, equanimidade. É quando a gente já chega no estágio que a gente não está lutando tanto com a nossa mente ela já não diz mais pra gente o que a gente deve fazer. E quem dirá os sentidos? Os sentidos, eles já estão controlados porque a gente já segue 4 princípios, a gente já pratica serviço devocional, já canta japa, já leu Srimad Bhagavatam, já vai nos programas, já assiste lives, como vocês que estão assistindo lives.
Então, praticando isso, a gente vai chegar no 5º nível, e que a gente pode chamar que é um estágio de liberação, é um estágio de moksha, porque a gente vai se livrar do sofrimento, da aflição e do prazer. E isso é estranho, né? Vou me livrar do prazer. Sim, a gente vai se livrar do prazer material, porque o prazer material, ele traz ansiedade. A gente fica procurando aquele prazer. É como quem é viciado em açúcar. Quando a gente come muito açúcar, a gente precisa sempre de mais açúcar, senão a gente fica ansioso para ter o açúcar e não consegue ficar em paz. Então, o prazer também é uma miséria, ok? Deixa eu ver que horas são. Tem uns 5 minutos. Eu queria ler 2 versos e não consegui terminar um parágrafo. Então, ok, gravem isso, tá bom? Sukha Dukkha, dualidades, temos que nos livrar das dualidades e a gente tem que alcançar pelo menos o 5º estágio do serviço devocional, tá bom? Então, meu amigo Abhay Prasada, meu irmão, que já é um nista, que é um dhira, já está por aqui. E uma coisa interessante é que no próprio verso tem essa palavra chamada dhira, dhira, que significa, deixa eu ver qual a tradução que deram aqui, dhira, paciente. E é engraçado que essa palavra dhira já apareceu também aqui no verso de número 13. Bem aqui, verso de número 13, dhiras tatra namuhyate. Quem é dhira não se aflige. E aqui no verso 15 está falando de novo sobre os dhiras. Então, nós temos que ser dhiras, nós temos que ser equânimes, ok? Continuando, na instituição Varnashram, a 4ª fase da vida, conhecida como a ordem renunciada sannyasa, é uma situação delicada. Mas alguém que leve a sério tornar sua vida perfeita, adotará certamente a ordem de vida sannyasa, apesar de todas as dificuldades. De modo geral, as dificuldades decorrem do fato de se ter de romper as relações familiares, de abandonar a ligação com esposa e filhos. Mas se alguém for capaz de tolerar essas dificuldades, seguramente seu caminho para a perfeição espiritual estará completo. Da mesma forma, no desempenho de seus deveres como Kshatriya, Arjuna é aconselhado a perseverar, mesmo que lhe seja difícil lutar com membros de sua família ou com pessoas igualmente amadas. O Senhor Chaitanya aceitou sannyasa com 24 anos de idade e suas dependentes, a jovem esposa e a mãe idosa, não dispunham de nenhuma outra posse, de nenhuma outra pessoa que cuidasse delas. No entanto, em prol de uma causa superior, ele aceitou sannyasa e foi firme no desempenho dos deveres mais elevados. Este é o modo de libertar-se do cativeiro material. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyanati Mirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshum Miritam Janatasmai Shri Gravinamaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shnumate Chandramukha Samitinamne. Então, para finalizar, queria deixar aqui um pensamento. Queria que cada um de vocês que estão nos acompanhando tivessem uma meditação. Pensem, pode até anotar, pode fazer como um trabalho mesmo de anotar. Quais são, assim, meditar, quais são os anartas pelos quais vocês estão passando agora? Qual o processo de anarta nivriti vocês estão passando agora? Porque uma coisa interessante é que Krishna nunca dá um desafio pelo qual nós não podemos passar. Tenham certeza que todas as dificuldades que vocês têm, Krishna deu como uma misericórdia para que a gente possa avançar. E esse avanço vai fazer com que a gente alcance níveis mais avançados dos nossos desafios espirituais. Então, se a gente tem dificuldade de acordar cedo, a gente consegue fazer umas modificações no nosso dia a dia para que a gente possa tentar cantar nossa japa melhor, consiga participar das lives, etc. Então, meditem quais são os anartas que vocês estão passando agora, que estão recebendo essa oportunidade de superá-los, tá bom? E meditem principalmente como que eu posso superar esses anartas. Principalmente, uma forma muito boa de fazer isso é conversar com devotos sérios, devotos que estejam realmente cantando as 16 voltas,
e conversar mesmo, assim, de forma íntima e pedir ajuda, assim, falar, olha, como é que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? Então a pessoa ela pode dizer, você pode ser mais, sei lá, mais compassiva, você pode ser isso, você pode ser assim, de uma forma amigável, né? Não como crítica, porque às vezes a gente tem medo de receber críticas, mas é importante a gente ver quem realmente nós somos. E às vezes um amigo, uma amiga, uma pessoa que realmente não tenha inveja, não seja uma pessoa irada, não seja uma pessoa hedonista, essa pessoa talvez possa nos ajudar. Então é legal nós termos essas amizades que vão fazer a gente se elevar. E é legal a gente também meditar que, assim, tudo bem, né? Respeitando o processo de todo mundo, a dificuldade pelo qual todos estão passando, mas às vezes é legal a gente diminuir também as nossas dificuldades dentro da nossa mente. Às vezes fazer pouco caso, pensar assim, tudo bem, eu estou passando por isso, mas eu sou uma alma espiritual mesmo, Aham Brahmasmi, daqui a um tempo isso nem vai mais estar acontecendo, então eu vou ver a melhor forma de lidar com esse desafio e passar por esse desafio para que venham outros desafios que vão me fazer avançar cada vez mais. Então é isso, galera. Como eu falei, esse Stairway to Heaven são 9 degraus. Eu falei só até o 5º, tá? Então ficou faltando 4, que depois que a gente alcança a estabilidade, a gente vai sentir um gosto pelo processo. Até então a gente tem dificuldade de acordar cedo, tem dificuldade de cantar japa, tem dificuldade de ler, tem dificuldade de tudo isso. Mas quando a gente atinge a equanimidade, a gente vai começar a sentir um gosto, que é chamado de Ruchi. Depois de Ruchi, a gente vai ficar apegado ao processo, que é a Shakti. Já é aquela pessoa que esquece, não vai mais cair, não vai mais sair desse estilo de vida devocional. E a pessoa que já está sentindo um gosto, já está apegada, ela vai chegar no 8º estágio, que é de Bhava. Bhava é o chamado de amor preliminar, que já é um nível muito avançado, e o 9º é Prema, Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna, certo? E curiosamente, quando a gente atinge o 9º estágio, tecnicamente aí que nós nos tornamos devotos, mas isso é uma outra história. A Camila tem uma pergunta. Nessa era de Kali Yuga, essa dualidade está muito presente. Como vencemos essa dualidade? É o seguinte, é fácil. Como vencer a dualidade da mente? Quem é que controla a mente? A inteligência. Somente através da inteligência que a gente vai conseguir controlar a nossa mente, ok? Existem 4 formas de nós nos situarmos no mundo. A primeira é através do nível corpóreo. Eu me relaciono com as pessoas por conta do prazer que aquela pessoa dá para os meus sentidos. Aquela pessoa é bonita, aquela pessoa é rica, aquela pessoa vai me facilitar a alcançar aquilo que eu quero. Então a gente está no nível corpóreo, certo? Eu amo aquela pessoa porque aquela pessoa ela me dá prazer. Segundo estágio é o estágio mental, que é um pouco menos pior do que o corpóreo, mas é horrível ainda, é uma miséria viver através dos ditames da mente. A mente fala, eu gosto disso, aí você corre para cá, eu não gosto daquilo, corro para lá, agora eu quero abandonar tudo, aí eu vou para lá, agora eu quero correr atrás disso, aí vai para lá, eu vi uma coisa no Instagram, eu vi uma pessoa bonita, eu quero ser bonita assim, eu vou para lá. Então a mente está sempre mandando, vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Aquela pessoa é legal, aquela pessoa é meu inimigo, aquela pessoa eu gosto, aquela pessoa eu não gosto. Então é igual um gato, sabe um gato brincando com um novelo de lã, que ele fica assim? Então a nossa mente é igual esse gato, jogando a gente para um lado, jogando a gente para o outro. E como é que a gente faz para sair desse nível horrível? A gente precisa saturar a nossa inteligência com conhecimento espiritual. A gente precisa ler muita Bhagavad Gita, ouvir muitas aulas, passar o dia todo ouvindo aulas, o máximo de tempo possível, ler a Bhagavad Gita, assistir as lives, principalmente cantar uma boa japa, principalmente de manhã. Quem puder cantar a sua japa de manhã, é melhor.
Inclusive, quem quiser participar do nosso grupo de Desafio da Japa, a gente tem um grupo bem legal aqui, manda uma mensagem aí dizendo eu quero, que a gente pode ajudar quem quiser aí a cantar uma japa bem legal. A gente tem um esquema interessante. Então a melhor forma é nós munirmos nossa inteligência com uma nutrição espiritual, e a nossa inteligência não vai mais deixar a nossa mente mandar na gente, ok? Eu falei que são 4 níveis. Se a gente chegar no terceiro nível já está ótimo, que é o nível intelectual. Sair do nível mental e ir para o nível intelectual. O quarto nível é o estágio de viver sendo guiado pela alma. Só que isso daí já é uma outra história. É quando realmente a gente já alcança um nível muito avançado de espiritualidade. É o nível dos devotos puros, que eles já não... Nem o intelecto deles é o guia, né? Quem realmente está guiando é a alma espiritual, Krishna está ali, mas isso daí é uma outra história. Vamos focar na fase intelectual, e quando a gente tem um intelecto bem saturado de conhecimento espiritual, a nossa mente não vai mais mandar na gente, certo? E nós vamos nos tornar pessoas melhores, mais agradáveis. Não que isso seja uma meta, mas as pessoas vão começar a gostar da gente. Na verdade, tem que ser assim, a gente tem que ser uma pessoa agradável, as pessoas têm que gostar da gente sim. Não é que, fulano não gosta de mim, Haribo. Não, a gente temos que ser pessoas agradáveis. Vamos lá, deixa eu ver quem está aqui. Abhay Prasada, Bhakta Adriano, Camila está aqui com a gente ainda, temos a Carla, Zion, Tef e Lorena. A Joana também entrou por aqui. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Deu nosso horário. Até passamos um pouquinho. Amanhã, às 4h30 da manhã, nós temos a nossa transmissão do Mangalarati. E a galera está pedindo aqui que a gente transmita a nossa leitura do Srimad Bhagavatam. E a gente vai tentar transmitir, tá bom? Todas as glórias a Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Jai Prabhupada.